E todo esse movimento que a gente observa me parece ser uma tentativa por parte da imprensa de permanecer na centralidade, né, como principal referência para a constituição do debate público sobre a vida brasileira. Essa tentativa ganhou destaque, né, a partir dessa crise informacional que a gente tem assistido, né, nos últimos anos, muito particularmente a partir de 2014, né, e se constituiu também, paralelamente, à crise sanitária mundial do coronavírus, né. Os jornalistas e os veículos de imprensa desempenharam um papel de extrema importância na produção, na divulgação de informações que alertaram e orientaram a população sobre os perigos dessa doença, que já matou 604 mil brasileiros, e também fez um papel muito importante na verificação daquelas informações que, de forma criminosa, né, agora se configurando propriamente como uma forma criminosa, desorientaram e trouxeram graves consequências à saúde das pessoas. Esse papel devolveu à imprensa um lugar de confiança e de credibilidade diante de uma parcela da população que há tempos vinha colocando em dúvida ou rejeitava o jornalismo, né? E, bom, além da pandemia, os jornalistas hoje testemunham também uma outra grande tragédia nacional, que é a fome pela qual passam 24 milhões e meio de brasileiros. Então, é a partir desse singular momento histórico que nós vamos falar nessa tarde, nos próximos encontros desse seminário de jornalismo brasileiro, que pretende levantar algumas perspectivas sobre a prática e sobre o pensamento jornalístico. Em nosso contexto histórico e territorial, cabe a seguinte pergunta: como a imprensa brasileira tem orientado seu trabalho diante de tantos episódios de segregação social, de negacionismo, de racismo, de feminicídio e atos antidemocráticos? Selecionar os acontecimentos que devem ser objeto de análise e dar a eles prioridade na agenda pública passa agora pela compreensão de que o jornalismo divide cada vez mais com a sociedade em rede a condução desse debate. Assim, buscaremos discutir os recursos e artifícios que a imprensa tem usado para manter a influência sobre a opinião pública. Algumas perguntas orientadoras. Como essa desintermediação produziu novos processos de hierarquização mais negociados a partir dessa nova ágora nascida pela potência da web? A conquista de novos padrões narrativos permitiu o surgimento de uma espécie de etnografia jornalística, onde as questões subjetivas são apresentadas e discutidas com o leitor. Como se dá a construção dessa nova ideia de transparência? 3. O aprimoramento dos mecanismos de fact-checking e a criação de agências especializadas em checagem procuram dar mais credibilidade às investigações jornalísticas, confrontando distorções e fabricações de narrativas dissonantes da realidade. Esse esforço será capaz de produzir alguma racionalidade nesse terreno minado das guerras das narrativas? Então, a gente aqui pretende, com esse diálogo, né, com essas conversas, com esse seminário, levantar essas e outras questões, sem, claro, esgotá-las, porque nosso objetivo é criar um ambiente de reflexão, de discussão, de pensamento, que nos dê a ousadia e a coragem para navegar com a nossa frágil jangada por esse mar revolto. E antes da gente iniciar a conversa com o nosso convidado, Ira Machado, eu quero pedir ao jornalista e estudante de jornalismo William Barros que faça uma breve apresentação do nosso convidado. Boa tarde, gente. Bom, ele é bacharel em Direito e em Filosofia pela Universidade de São Paulo, a USP. Entrou na Folha de São Paulo como trainee e hoje é editor do Núcleo de Cidades. Atuou na cobertura política como repórter da editoria Poder, foi editor da seção Tendências, Debates, de Opinião e do Caderno Ilustríssima, além do cargo de secretário assistente de redação. Foi também coordenador da edição mais recente do Manual de Redação da Folha
E hoje nós recebemos aqui na UFC o jornalista Uirá Perucci Toledo Machado. Depois você me fala, Uirá, se eu acertei seu sobrenome, Perucci. Bem-vindo, Uirá, boa tarde. E aproveitando que eu apresentei aqui seu currículo, eu queria fazer a primeira pergunta. Eu queria que você explicasse para a gente como é que um bacharel em Direito e em Filosofia foi parar no jornalismo. Boa tarde, Uirá. Boa tarde, obrigado Isabel, obrigado William pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Acho que é sempre importante ter esse intercâmbio, universidade e empresas de jornalismo, né? A universidade é sempre um lugar mais de reflexão e as empresas um lugar de prática, por definição, e esse intercâmbio, sem dúvida, é benéfico para os dois lados dessa conversa, né? Então, um prazer realmente estar aqui conversando com vocês. William, Perucci, não Perucci, mas é um detalhe, estou habituado desde muito cedo a enfrentar erros do meu primeiro nome, né? O Uirá já não é um nome comum, então tem problema nenhum. A sua pergunta passa pelo programa de treinamento, William. Eu, quando eu estava no último ano da faculdade de Direito, eu tinha decidido que não ia seguir na carreira. Eu, a princípio, entrei no curso para ser juiz, mas desisti, me frustrei com as perspectivas do judiciário e estava um pouco sem saber o que eu ia fazer. Eu trabalhava em ONG, voltada à educação, e tinha me inscrito no vestibular de filosofia e quase por acaso eu me inscrevi no programa de treinamento da Folha. A comunicação sempre foi uma das perspectivas que eu tinha para mim, sempre imaginei que poderia ser um caminho interessante, mas não cheguei a me inscrever no vestibular de jornalismo. Eu estava, então, me preparando ali para o vestibular de filosofia e me inscrevi no concurso do programa de treinamento da Folha, que é mais disputado que a maior parte dos vestibulares, na verdade, né? Quando eu fiz, eram pouco mais de 2.000 candidatos para 10 vagas. Então, de fato, acaba sendo muito disputado mesmo. E acabei passando, entrei no programa de treinamento ao mesmo tempo em que entrei na faculdade de filosofia, então, na época, eu era só bacharel em Direito, e fui ficando na Folha. Eu entrei, fiz o programa de treinamento, gostei, trabalhei 1 mês na editoria de cotidiano, numa vaga do programa de treinamento. Quando acabou essa vaga, abriu um espaço na editoria de política, e aí as coisas foram acontecendo numa mistura de acaso, porque quando eu estava em política, teve uma greve do judiciário em São Paulo, que acabou sendo a maior greve da história do judiciário paulista, pelo menos, e eu era redator, tinha acabado de entrar no jornal e comecei a fazer a cobertura, mas eu tinha saído da faculdade de Direito, então era uma cobertura fácil para mim. E acabei chamando a atenção internamente e as coisas foram acontecendo e fiquei no jornal. Então, essa é a resposta de como que eu fui parar no jornalismo, William. Obrigada, William. Obrigada, Uirá, pela resposta. Gente, eu vou falar um pouco aqui da nossa dinâmica, né? Eu vou fazer aqui uma pergunta também, mas à medida que vocês forem querendo fazer as perguntas, as colocações, os comentários, é só levantar a mão. Tem a estudante Isabelle Maciel tá acompanhando, vai ficar acompanhando aqui a ordem da fila, e a gente vai chamando, tá? Vocês. Então, Uirá, eu queria começar pedindo que você falasse um pouco dessa questão da hierarquização das notícias, né? Porque nas escolas de jornalismo, né, na universidade, os estudantes eles aprendem a identificar os critérios de noticiabilidade, né, mais recorrentes. Inclusive, os meus alunos de jornalismo impresso, eu utilizo muito como referência um livro da Ana Estela de Souza Pinto, que está bem ali, que não dá para pegar agora, que é o Jornalismo Diário, que também durante muitos anos ela foi a responsável pela condução, né, dos trainees da Folha. Mas o fato é que quando você está numa redação de um grande jornal, principalmente, né, a seleção, tanto a seleção como a posição que aquele conteúdo vai ocupar, né, na página, seja na página do impresso, seja no front-end do
do portal, enfim, né? Se vai ser um destaquezinho, se vai ter foto, se vai ser só um linkzinho no rodapé da página, né, do portal. Essas decisões, elas são tomadas pelos editores, né? E são decisões que consideram, além desses critérios comuns à comunidade jornalística, alguns critérios internos ao veículo, né? Então, queria pedir para você explicar um pouco como é esse processo, né, dentro da Folha de São Paulo, como é que ocorre esse tipo de eleição, né, dos assuntos e a sua hierarquização. E se você, assim, o Irá falou aqui um pouco da sua trajetória, você tem uma trajetória longa dentro da Folha, né, que começa no treinamento, você passa por diversas editorias, você foi editor da Ilustríssima, mas também passou por política, fez essa cobertura do judiciário, né? Bom, são muitos anos. Eu queria saber se você percebeu alguma mudança a partir desse fenômeno que a gente está discutindo aqui, né? Como central, né, nessas discussões, esse fenômeno da desintermediação, né? Como é que vocês lidam com essa questão em tempos de desintermediação? Há uma escuta, uma negociação, né, da empresa jornalística, da imprensa tradicional com a nova ágora da internet, né? Quando, por exemplo, a Folha de São Paulo decide fazer a cobertura do Zara Zerou, que foi um episódio aqui, que aconteceu aqui no Ceará, né? Ela faz porque é uma decisão interna do corpo editorial ou é uma escuta que parte desses novos espaços de discussão pública? Como é que está essa negociação dentro da Folha? Isabel, eu vou tentar juntar as duas perguntas numa mesma resposta, embora sejam assuntos não necessariamente ligados. Mas começando sobre a questão da hierarquização, hoje em dia, por causa da internet, ou por causa de um modelo de negócios que privilegia o jornalismo digital, os editores têm um papel menor na decisão sobre a hierarquização das notícias. Então, eu entrei no jornal em 2004. Até muito recentemente, até eu acho 3 anos atrás, cabia ao editor de cada editoria definir como que seria a publicação de cada uma das matérias no caderno impresso da Folha. E a publicação digital, até uns 6, 7 anos atrás, era muito residual. A maior parte dos leitores da Folha, até não muito tempo atrás, estava na edição impressa. Isso mudou, não é tão recente, mudou faz alguns anos, e a coisa de 3 ou 4 anos, a Folha criou uma editoria específica para cuidar da edição impressa, que é a editoria do impresso. Então, hoje em dia, os editores das editorias diárias, mesmo das cadernos semanais, participam menos dessas decisões de hierarquização. O que eu faço todos os dias é dizer para a pessoa responsável pelo caderno impresso quais são as principais notícias do dia, mas eu não boto a minha mão no trabalho final. E na homepage da Folha, também tem uma editoria específica da Home, que toma as decisões junto com a Secretaria de Redação para escolher quais são as matérias que vão ficar em posição de maior destaque, com foto, com maior título ou menor título. Então, é importante fazer essa distinção, porque, embora continue sendo, evidentemente, muito importante hierarquizar as notícias, esse é um trabalho mais focado hoje em dia, não cabe mais a todos os editores, e sim só a uma parcela deles, e é um trabalho que também acaba tendo uma importância menor diante da segunda parte da sua pergunta, que é essa desordem informacional ou esse caos informativo. Então, eu já expliquei a primeira parte. Por que tem uma importância menor? Porque boa parte da audiência, no caso da Folha e da maior parte dos veículos jornalistas, não vem da nossa homepage. Vem, no caso da Folha, de textos que são chamados
pelo UOL, e como o UOL vai dispor esse texto na home deles, não passa por nós, da Folha, embora sejam empresas com vínculos óbvios de sócios, o UOL não é da Folha e vice-versa, são empresas independentes, em muitos casos competidoras, mas quando o UOL chama, ele dispõe, então não passa por nós, da Folha. Quando as redes sociais veiculam essas notícias, elas ganham uma atração que também independe da gente, elas podem ter um alcance maior ou menor por razões que escapam à compreensão de nós humanos, elas dependem dos algoritmos. E quando ela vai para o Google, ela pode entrar no Google Discover, que também não passa por nós, é um outro algoritmo, ou as matérias podem ser localizadas nos mecanismos de busca, e aí depende de nossa capacidade de ter feito bons títulos, e não da nossa capacidade de hierarquização. Então, tem uma mudança muito grande em relação ao que seria quando eu entrei no jornalismo. A função do editor, quando eu entrei, incluía de maneira muito forte a ideia de hierarquizar notícias na página, pensar o tamanho, o destaque, a sequência das páginas. Esse tipo de trabalho ele vem se perdendo, vem diminuindo de importância e vem desaparecendo da função da maior parte dos editores, entre os quais eu hoje em dia. E do ponto de vista prático, pensando no que está ao nosso alcance, por exemplo, a home da Folha, eu disse que tem uma editoria que cuida disso com a supervisão da Secretaria de Redação, e até o primeiro semestre eu era da Secretaria de Redação da Folha. Muitas das decisões que a gente toma se baseiam nos critérios que você conhece do livro da Ana Estela, que, aliás, era responsável pelo programa de treinamento quando eu entrei na Folha. Então, aqueles critérios de relevância, atualidade, pertinência, todos esses critérios continuam válidos. Alcance da notícia, impacto, tudo isso está de pé. Mas a esses critérios se somam alguns outros que são muito mais práticos do que teóricos. Então, por exemplo, você mencionou a imagem. Às vezes a gente tem uma foto bonita e essa foto é publicada porque ela é boa. E não porque a gente achava que necessariamente merecia uma foto pelo tamanho da notícia. E às vezes não temos uma boa foto e essa foto simplesmente não é publicada porque a gente não tem. E não por qualquer outra razão epistemológica ou o que quer que seja. Então, algumas decisões são muito práticas. E outro ponto importante de decisões práticas é a audiência, que não existia antigamente, ou melhor, me corrigindo, não existia a maneira de medir a audiência como ela existe hoje. A gente tinha que ficar imaginando o que interessava ao leitor, e hoje em dia a gente consegue saber o que interessa ao leitor. O que é muito bom por um lado, porque a gente pode direcionar um pouco mais o nosso trabalho, mas o que também é muito ruim por outro lado. A gente fica refém do interesse público, do interesse do público em muitos casos, e corre o risco de ignorar o interesse público, que deveria ser a matéria-prima do jornalismo sempre. E o interesse do público, a gente sabe que em boa parte das vezes, na esmagadora maioria das vezes, é um interesse mórbido, é um interesse fútil. Então, matérias de celebridade e de crime estariam no jornal o tempo inteiro em uma proporção de, 9,5 para 1. E não é o que acontece, felizmente. Então, tem essas mudanças que também são importantes e afetam a prática da hierarquização da notícia. E quando eu digo que isso também acontece para o lado bom, o exemplo do Zara Zerou, que você citou, ele é bastante pertinente. A gente sempre teve mecanismos de monitoramento do que acontece Brasil afora, então a gente sempre soube se um caso desses acontecia num estado distante da sede da Folha, como é o Ceará, mas hoje em dia essas notícias viajam com uma velocidade muito maior, porque não dependem só dos veículos profissionais ou mais tradicionais de informação. As redes sociais fazem um papel muito grande na difusão de notícias e a gente fica sabendo mais cedo, com mais velocidade, o que aconteceu. E a gente também consegue perceber se essa notícia ela tem impacto ou não. Então, se antigamente uma notícia como essas
talvez pudessem passar batidas no radar de algum editor, hoje em dia é muito mais difícil, porque com a repercussão das redes sociais a gente acaba se forçando, e nesse caso positivamente, a olhar para aquele assunto, um assunto que talvez em outra circunstância fosse ignorado. Então, essa é uma tentativa de unificar aí a sua pergunta, Isabel. Muito bom, muito obrigada. E agora eu queria chamar a jornalista Ebeli Rebouças, ela quer fazer uma pergunta. Oi, Bel. Oi, Uirá, tudo bom? Uirá, que legal, assim, a tua presença aqui, porque eu acho que vai vir muito a calhar. Eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver com o meu projeto de pesquisa do doutorado, certo? E é o seguinte, talvez tenha mais a ver com a parte de checagem e transparência aqui do encontro, né, que está dentro da proposta do encontro. Mas o que é? Assim, nesse momento, uma grande parte do jornalismo tradicional, mainstream, virou alvo, né? Está como um alvo bem pesado, por exemplo, do presidente da República e da rede de apoiadores dele. E assim, é o tempo todo colocando em xeque a credibilidade do jornal, intimidando de várias formas, né? Eu lembro, inclusive, que teve aquela, acho que foi decisão, não foi nem ameaça de cancelar as assinaturas da Folha, né, nos órgãos do governo federal. Então, assim, a intimidação de toda a ordem, né, jurídica, verbal, econômica e tal. Eu queria saber de ti se essa prática, né, do presidente, da rede de apoiadores dele, da direita como um todo, que não é só aqui no Brasil, mas falando de Brasil, as práticas do Bolsonaro, se isso impacta de alguma forma no jeito de trabalhar dos repórteres da Folha, dos editores, sabe, assim, de que modo isso impacta as rotinas produtivas? Tem mudança no processo de checagem, na transparência das apurações, na escolha das pautas, enfim, eu queria saber se você consegue fazer alguma relação entre essa prática agressiva, intimidadora desse grupo político que está aí, com alguma mudança nas rotinas da Folha de São Paulo. É isso, obrigada. Beli, assim, essa é uma resposta que eu só posso dar um palpite, assim, eu não tenho um estudo, um levantamento que pudesse embasar uma resposta mais definitiva para a sua pergunta. O que eu posso te dizer é que, do ponto de vista mais estrutural, não teve nenhuma mudança específica por causa disso. E a gente precisa lembrar que os ataques à imprensa não são uma inovação do governo Bolsonaro. Eles aconteceram em diversos outros momentos da história do país, e de qualquer país, na verdade. O que tem de diferente hoje, e que também não é específico do governo Bolsonaro, embora ele tenha sido quem fez isso melhor no Brasil, talvez primeiro e melhor, é o uso das redes sociais para fazer um ataque mais coordenado, mais agressivo aos jornalistas. Então, uma primeira mudança significativa que tem, mas que não é um impacto institucional, é na cabeça dos próprios jornalistas. São pessoas, são seres humanos, cada um reage de uma maneira ao ataque, cada um lida emocionalmente de uma forma diferente, não tem uma forma certa nem uma forma errada, são apenas formas diferentes. Mas alguns jornalistas se sentem intimidados, por exemplo. Eu não digo isso especificamente no caso da Folha, isso na imprensa em geral. Essa é uma novidade, porque antigamente as ameaças, pelo menos no período democrático, né? Obviamente, não estou aqui comparando com o que acontecia na ditadura, em qualquer uma das ditaduras que o país já viveu. Mas no período democrático, os xingamentos e as ameaças, tirando rincões do país, eles eram muito mais sutis, muito mais tranquilos de lidar para um jornalista. Hoje em dia é muito mais complicado porque parece tudo muito mais presente, parece tudo muito mais, mais difuso, parece muito mais gente atacando. Então, isso faz uma diferença importante do ponto de vista pessoal. Transformando isso em prática, e aí indo para a esfera presencial, o tal do cercadinho do Bolsonaro, que é uma inovação dele,
ali sim teve uma decisão de parar de cobrir durante um certo tempo, enquanto não houvesse garantia de segurança para os jornalistas da Folha. A gente teve alguns jornalistas que pediram expressamente para não participar, porque não aguentavam o xingamento daqueles asseclas ou claque, não sei como que se chama aquilo, mas eram muito agressivos, e alguns jornalistas, por questões emocionais, questão de saúde mental, simplesmente pediram para não fazer essa cobertura, e o jornal, obviamente, aceitou. E o jornal, num certo momento, tomou a decisão de não mais acompanhar aquele cercadinho por razões de segurança. Outra mudança que dá para dizer que aconteceu, aí não especificamente por causa dos ataques, mas tem a ver com essa arquitetura bolsonarista de desacreditar a imprensa profissional. A outra mudança que a gente teve é ser ainda mais explícitos nos títulos e nos textos quando o presidente ou qualquer um de seus ministros dá um dado falso ou mente deliberadamente. A Folha e outros jornais brasileiros, assim como diversos veículos americanos ou mesmo britânicos, no caso do Boris Johnson, passaram a usar a palavra mentira em títulos com uma frequência muitíssimo maior do que faziam antes. Antigamente, os jornais acabavam mencionando a declaração de um governante, e Bolsonaro não inventou a mentira, todo governante se vale da mentira para vangloriar os próprios feitos, mas a diferença talvez esteja na quantidade de vezes em que isso acontece e no uso dessa máquina de moer gente e de estragar reputações. Então, por causa disso, os jornais acabaram sendo muito mais assertivos ao dizer presidente mentiu, Bolsonaro fala tal coisa, mas ele não tem razão, e recursos dessa natureza. Então, todo editor e todo jornalista, hoje em dia, pensa muito mais nesses termos do que antigamente, porque isso passou a ser um pouco da nossa rotina. E, obviamente, a checagem de fatos passa a ter um papel importante. Eu tenho uma posição pessoal que, às vezes, pode soar polêmica, mas eu não sou muito fã das agências de checagem, não por nenhum problema das agências em si, mas eu acredito que checar fato é tarefa do jornalismo. Então, eu não vejo uma diferença entre agência de checagem de fato e jornalistas de uma redação. A única diferença é a especialização. As agências de checagem elas se dedicam a fazer somente um tipo de matéria, que é esse. Mas todo jornal, todo jornalista tem a obrigação de checar o que está sendo publicado. Então, toda matéria que está sendo publicada por qualquer veículo de comunicação profissional deveria ter sido checada antes. Nem sempre a gente consegue. E quando tem uma proliferação de mentiras, esse trabalho de checagem, obviamente, fica mais difícil, e aí sim a importância dessas agências de checagem nesse contexto. Então, essas talvez sejam as principais mudanças que eu teria para citar agora, Evelyn. Não sei se está respondido. Tá super. Obrigada, viu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, tem Clarice? Clarice. Oi, gente. Boa tarde. Primeiro, pedir desculpas por ter chegado um pouco atrasada, mas, enfim, trânsito. A minha pergunta, ela segue aí o mesmo tema, na verdade, sobre a checagem de notícias, né? Eu pretendo estudar e fazer um trabalho sobre combate à desinformação, checagem de notícias e também a questão do letramento midiático no meu TCC. E aí, nas pesquisas que eu tenho feito e tenho estudado sobre, eu percebo muito que essa questão do combate à desinformação, ela está presente no debate da sociedade como um todo. A gente fala de fake news, a gente fala de como combatê-las, de como entendê-las, mas às vezes fica só naquele limbo. E aí tem muitas questões que vão além, né? Tem questões sociais, tem questões morais e políticas em relação às fake news. Por que as pessoas compartilham? Por que as pessoas acreditam naquilo que é compartilhado?
E aí eu queria perguntar ao Irá se ele acha que essa questão do letramento midiático, da educação midiática, ela é realmente o ponto fundamental para o brasileiro realmente tentar combater de verdade essa questão da desinformação no país. E da gente também, enquanto jornalista, né? Ana, essa é uma pergunta difícil, acho que sem resposta no momento. Eu tenho que acreditar que a resposta seja sim. Eu tenho que acreditar que esse seja um caminho possível pela educação como um todo e pela educação midiática em particular. Eu tenho que acreditar que esse seja um caminho para que em algum momento a maior parte da população deixe de acreditar em qualquer bobagem que circula nas redes sociais, que são o principal veículo de difusão de desinformação hoje em dia. Mas a realidade é que a gente não percebe isso em países mais avançados, por exemplo. Para citar o caso dos Estados Unidos e da pandemia, nos Estados Unidos, por uma tradição, tem um grupo anti-vacina muito mais numeroso do que no Brasil e do que na maior parte dos países, e esse grupo anti-vacina deriva suas crenças de algumas ideologias que não tem nada a ver com fake news, mas eles acreditam muito mais nas fake news relacionadas à vacina por causa dessa visão de mundo anterior, e isso não depende do grau de instrução, porque, na média, é muito superior ao dos brasileiros, por exemplo. Então, esse é só para ficar num exemplo de um caso em que a educação em si não resolve muito a nossa vida, né, desse ponto de vista. E se a gente quiser ir mais longe, o que se percebe é que nos Estados Unidos, assim como no Brasil, em todos os lugares onde os tentáculos do Steve Bannon alcançam, está se constituindo uma realidade paralela, por assim dizer, em aplicativos que não são os aplicativos usados pelos veículos profissionais ou pelas pessoas de esquerda. Então, a direita antes era no 4chan, agora está usando canais de áudio do Discord, estão desenvolvendo uma rede particular, uma rede social própria para eles se comunicarem. Quem está nesse universo não vai ter os olhos abertos por nenhum tipo de letramento. É impossível. Eu, por exemplo, tenho um grande amigo cujo pai é de extrema direita. E o sogro desse mesmo grande amigo é de quase extrema esquerda. Eles se dão super bem, mas quando eles conversam, eles não conseguem chegar a um consenso sobre a Folha, porque o de extrema direita acha que a Folha é comunista, e o de quase extrema esquerda acha que a Folha é bolsonarista ou quase. Então, você vê que tipo de letramento a gente pode fazer em relação a essas duas pessoas, que são pessoas de elite econômica, super bem instruídas, ambas com ensino superior, mestrado, doutorado. Como que a gente vai debater algum tipo de letramento? Isso tem a ver simplesmente com o que eles querem acreditar. E aí, se quiser alongar essa conversa, que eu não vou fazer aqui, mas a gente está caindo em qualquer ponto de relativismo extremo, se quiser pensar em Nietzsche, ou se quiser pensar em Baudrillard, qualquer um dos filósofos mais recentes do pós-modernismo vão dar inúmeras explicações possíveis de por que as pessoas não acreditam mais em uma realidade compartilhada. O que a gente está vendo é isso acontecer cada vez mais. Então, embora eu tenha que ter começado respondendo sim a sua pergunta, eu sou bastante cético. Obrigada, Uirá. Obrigada, Clarice. Isabelle, tem uma pessoa que fez uma pergunta pelo chat, né? Ela falou que eu podia falar por ela. Então, gente, boa tarde. Eu vou aqui fazer a pergunta. A Júlia Fernandes Fraga perguntou. Então, as empresas jornalísticas é que precisam rever seus modos de trabalho?
essa questão de checagem? Deu para entender? Eu acho que a pergunta entrou no finalzinho da minha resposta anterior, né? Eu não sei exatamente, não sei se ela Júlia, né? Não sei se a Júlia consegue falar para explicar exatamente, ver que modos de Oi, trabalho. boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Pronto, exatamente, era no final da sua resposta, porque você falou, né, sobre essa questão de ser função do jornalista já checar o que está publicando. Então, seria, pela existência, ter sido necessário, digamos assim, as agências de checagem serem criadas, então, são as empresas que estão precisando rever o modo de trabalho nesse sentido? Olha, se a gente tivesse num mundo ideal, sim. Num mundo ideal, daria tempo de ter checado 100% das 100% de 100% das informações publicadas. Mas isso só seria possível no mundo ideal. No mundo real, e isso antes mesmo da internet, já não era possível. Imagina que, vamos dizer, antigamente, quando tinha só o jornal impresso e um fechamento 10 da noite, que seja. Imagina que um presidente vai em cadeia nacional às 8 da noite e faz um grande pronunciamento de 20 minutos sobre a pandemia. O jornal fechava às 10 da noite, então os jornalistas iam ter 1h40 para editar uma grande matéria para publicar no dia seguinte sobre esse pronunciamento. Se a gente fosse querer checar tudo antes, um discurso de 20 minutos é bastante coisa. Se a gente fosse checar tudo antes, teria que ter talvez um jornalista para cada minuto, e talvez nem assim fosse possível, ou a gente teria que não publicar no dia seguinte aquele texto. E não publicar no dia seguinte faria com que os leitores do jornal se perguntassem para que serve aquele jornal, porque, afinal de contas, teve um pronunciamento do presidente. Então, nunca foi possível checar 100% de 100% do que é publicado. Hoje em dia é ainda mais difícil, porque tem uma concorrência grande na internet pela audiência. Então, aí também é uma questão muito mais da prática do que da teoria, mas a realidade da prática é que numa notícia quente, se você demora demais para publicar, você é penalizado nos mecanismos de busca do Google, e no caso da Folha, a gente acaba sendo penalizado na nossa principal plataforma de exposição, que acaba sendo o UOL, mas acaba sendo penalizado mesmo nas redes sociais, porque se qualquer outro veículo publica aquela mesma notícia com mais celeridade, essa notícia vai circular antes, e essa notícia vai ser lida antes por mais gente. E isso é bastante importante, não é uma questão simplesmente de escolher demorar para publicar, isso diz respeito com a sobrevivência da própria empresa de comunicação. Se a empresa não tiver assinantes, se a empresa não tiver audiência, ela não consegue sobreviver. Então, é uma dificuldade muito grande na prática para simplesmente mudar o modo de trabalho, como você pergunta, Júlia. A realidade acaba sendo muito mais difícil do que isso. Mas, de novo, se o mundo fosse ideal, daria para fazer isso. Em não sendo, as empresas precisam fazer o melhor possível com os recursos disponíveis hoje em dia. E o melhor possível acaba sendo treinar os seus jornalistas, criar regras de checagem tão ágeis quanto possível, dominar ao máximo as matérias que não são hard news, então as matérias que a gente está apurando, independentemente do noticiário quente, essas matérias acabam passando por uma checagem um pouco mais completa, checar depois as matérias no site e atualizar assim que possível. No caso específico da Folha, a gente tem uma seção, foi o primeiro jornal e hoje em dia só 2, o outro é o Povo aí de Fortaleza, né? Só 2 jornais têm uma seção diária para publicação de erros percebidos pelo jornal. A Folha tem um ombudsman que faz um acompanhamento diário. Então, são vários mecanismos que permitem a correção, a rechecagem, ainda que a posteriori. E as agências de notícia entram como mais um elemento para ajudar nessa tarefa, que é importante, mas muito difícil de ser executada a contento. Obrigada, Irá. Obrigada, Júlia. Alguém mais?
Pode repetir a perguntadora, Isabel? Pode, claro. Eu também tenho uma pergunta depois da Ebele. Vai, Ebele. Eu ia dizer que se tu quiser perguntar primeiro, para a roda poder voltar para a ordem, vai, pergunta tu, depois tu me chama. Tá legal. Não, o Irá, voltando então a essa questão da checagem, né? Eu queria pedir para você fazer uma análise, você que tem formação jurídica, filosófica, além da prática jornalística, como é que você explica, né? Como é que você enxergou ou enxerga, que reflexão que você faz sobre esse momento em que a grande imprensa necessitou do escrutínio do Supremo para demonstrar as falhas de checagem relativas à Lava Jato de Sérgio Moro. Como é que você analisa esse episódio específico do jornalismo brasileiro? Eu posso falar de uma posição parcialmente privilegiada, porque a Folha de São Paulo foi um dos poucos veículos que mantiveram nota crítica em relação à Lava Jato desde o começo. E, na época, eu era editor de opinião da Folha, e a Folha, provavelmente sozinha na grande imprensa, entre os veículos mais tradicionais, publicou alguns editoriais que eu coordenava, publicou alguns editoriais críticos aos métodos da Lava Jato. Para ficar num exemplo que foi bastante significativo na época, quando houve o vazamento do áudio daquela conversa entre o Lula e a Dilma, do Bessias, né, do termo de posse, 2 dias depois a Folha publicou um editorial bastante crítico ao Sérgio Moro, e teve muita repercussão na época, porque foi um editorial sozinho na grande imprensa, para criticar aquela decisão que não encontrava nenhum respaldo em nenhuma lei, nenhuma doutrina jurídica. Então, a Folha teve um papel diferente de outros veículos de comunicação ali em relação à Lava Jato. Mas, como eu falei, é parcialmente privilegiada. Eu, pessoalmente, provavelmente estou tranquilo, porque o meu papel como editor de opinião, eu acredito que eu tenha cumprido. Mas o jornal, ainda que tenha publicado reportagens críticas, como da tradição da Folha, o jornal acabou como um todo embarcando, assim como o restante da imprensa, acabou embarcando numa narrativa que, àquela altura do campeonato, parecia correta. Ainda que houvessem equívocos de métodos aqui ou ali, parecia como um todo que a Lava Jato estava seguindo um caminho aceitável dentro do ordenamento jurídico. E o próprio Supremo Tribunal Federal anuiu com isso diversas vezes no auge da Lava Jato e mesmo nos anos seguintes. Foi só muito mais recentemente que o Supremo resolveu mudar de ideia, talvez por força da mudança política, talvez por força dos vazamentos da chamada Vaza Jato, mas o fato é que o tempo fez com que se mudasse a capacidade de perceber o que de fato aconteceu naqueles anos. Não é a primeira vez que a imprensa assume um comportamento de manada, infelizmente não vai ser a última, mas eu acho que houve um erro ali, um exagero por parte dos veículos de comunicação em geral e uma dificuldade de lidar de forma crítica com relação ao que a Lava Jato estava fazendo. E aí uma nota da prática em relação a isso. Quando eu não sei quantos aqui pretendem ir ou já estão em algum órgão de comunicação, mas quando você está trabalhando, o jornalista quer sempre ter informações novas, quer publicar grandes furos, e a Lava Jato foi muito hábil em distribuir esses grandes furos para os principais veículos de comunicação. A Globo teve um papel imenso nisso, o Estadão também, Veja, enfim.
eles foram distribuindo esses grandes furos, matérias, imagina, se você é um repórter, você recebe um documento que é uma colaboração premiada, que foi assistida pelo Ministério Público e autorizada por um juiz, e juiz esse que já teve inúmeros sucessos em segunda e terceira instância. Você tem um documento oficial em mãos. Você tem uma pessoa que participou de um esquema de corrupção, e vamos lembrar, várias das pessoas condenadas devolveram milhões de reais aos cofres públicos, então, portanto, eram pessoas que de fato tinham desviado dinheiro, não é que tenha sido tudo uma grande mentira. Então, essas pessoas devolveram dinheiro, falaram coisas e culparam ministros de Estado, secretários, às vezes até presidente. É muito difícil você ignorar esse tipo de documento, é um documento oficial. Então, isso só para uma nota prática, né? Na vida prática, eu diria que é quase impossível se esquivar dessa notícia. O que deveria ter acontecido mais por parte da Folha e muito mais por parte dos demais veículos é publicar mais matérias críticas àquela prática, a várias das práticas. Por exemplo, as conduções coercitivas, que não encontravam muito amparo legal, embora a decisão proibitiva em relação às conduções coercitivas só tenha vindo depois, não existia uma previsão legal expressa, havia uma discussão se era uma inovação jurídica ou não. Então, eles souberam operar em alguns vácuos para levar adiante diversos mecanismos, muitos dos quais eram novos. A própria colaboração premiada era nova, ela foi regulamentada no país de fato em 2013 e passou a ser usada alguns anos depois, sem que houvesse muitas decisões regulamentando o Instituto, e muito menos sem que houvesse grandes livros de doutrinadores jurídicos para dizer o que pode e o que não pode. Então, de fato, precisou de um tempo de maturação para todo mundo entender o que aconteceu. O que eu acho mais estranho, sem citar veículos, é que, passados esses anos, alguns veículos fingem que não agiram como agiram, e não é da Folha que eu estou falando. Isso eu acho mais estranho, deveria ter tido um meia-culpa mais expresso. Obrigado, Irá. Ebele. Não tem ninguém não, né, para perguntar, que não tenha perguntado ainda. Tá, eu vou aqui continuar explorando, fazendo minha entrevista exploratória aqui para o doutorado. Irá, tem uma coisa que eu acho que não dá para negar, que, assim, as principais crises, eu acho, que atingiram esse governo, partiram de escândalos que foram veiculados na imprensa, né? Eu acho que o primeiro escândalo lá, que foi o disparo de mensagens pelo WhatsApp, em massa, acho que foi da Folha. Muitas crises surgiram de furos, matérias investigativas da Folha. É óbvio que isso não é de agora, eu já li alguns textos de que a investigação, o furo, nesse sentido, sempre foi uma das bandeiras da Folha, uma das marcas, mas eu queria saber se... Me parece que o tom do jornal, ele está mais forte, né? Tem um tom adversário mais acentuado, tá? Com mais ênfase nessa coisa no pau, né? Como a gente diz. É um embate muito claro entre o veículo e o governo, e o grupo político que está no poder. Eu queria saber de ti se tu acha que esse tom, né? E essa quantidade de reportagens, de furos, né, pegando aí escândalos do governo, se isso tem a ver com essa hostilidade mesmo que o Bolsonaro eleva a uma potência gigantesca. Isso atiça o jornalismo da Folha, isso faz com que, bora galera, vamos atrás, vamos cascaviar aí o que está acontecendo. Isso tem esse impacto na redação, da galera botar sangue nos olhos e ir para cima, na medida do possível, né? Porque isso vai até a página tal. Então, Ebele, a resposta no nível institucional é não, isso não acontece, não tem nenhuma orientação institucional para que tentemos nos vingar do Bolsonaro ou o que quer que seja, mas talvez seja impossível impedir que isso aconteça no nível pessoal. De novo, jornalistas são seres humanos,
e cada um reage de uma determinada maneira a uma determinada realidade. E a realidade posta hoje é essa, de um presidente que tenta desacreditar a imprensa o tempo inteiro, que elegeu a Folha como inimiga, embora a recíproca não seja verdadeira, mas é um presidente que elegeu a Folha como inimiga, e é possível que alguns jornalistas tenham levado isso para um lado pessoal. Sempre que isso acontece, o jornalista é desencorajado de agir dessa maneira, porque a Folha não é adversária do presidente, não é inimiga do presidente. A Folha cobre esse presidente como cobriu todos os demais, de maneira firme, de maneira assertiva, com jornalismo investigativo. Você mesma fez questão de colocar isso na sua pergunta, e isso é verdade para toda a história moderna da Folha, a história moderna que começa em 84, quando o Otávio Frias Filho assumiu a direção de redação, e para não me deixar mentir, em 87, a Folha publicou o furo da ferrovia, me fugiu o nome, mas foi um grande furo do Jânio de Freitas, que publicou nos classificados da Folha de maneira cifrada qual que ia ser o resultado da licitação da ferrovia, e acertou. Então já foi um primeiro grande escândalo aí do governo Sarney. Depois, com o governo Collor, nem se fale, depois Fernando Henrique, a mesma coisa, Lula, Dilma, e chegamos hoje. Eu não sei se alguém tem idade... Isso, William, obrigado. Norte-Sul, Ferrovia Norte-Sul. Não sei se alguém tem idade para ter vivido os anos Collor ou se estudou. O próprio Collor foi adversário da Folha também, assim como o Bolsonaro, e naquele período, com uma especificidade, o diretor de redação da Folha, que era o Otávio também, escreveu na primeira página da Folha uma carta assinada por ele contra o presidente. E eles viveram em processos judiciais, e eles tiveram uma altercação verbal muito mais acerba do que as que a gente vê hoje entre a Folha e o Bolsonaro. Então, realmente não é nenhuma inovação esse tipo de confronto por parte do governante de turno, e postura altiva da imprensa em relação a ele. Mas, para não ficar parecendo que tudo está igual, obviamente tem mudanças, mas eu acho que a principal mudança não diz respeito ao comportamento do presidente, diz respeito à maneira como a informação circula hoje em dia. Então, a gente volta para os algoritmos, volta para as redes sociais. As redes sociais, elas favorecem discursos radicalizados, as redes sociais favorecem notícias sensacionalistas, seja por culpa dos algoritmos, seja por culpa dos seres humanos que clicam mais nessas notícias e alimentam os algoritmos com esse tipo de percepção. Mas o fato é que as redes sociais favorecem notícias mais radicalizadas. E por esse motivo, dado que nós da imprensa temos também uma pressão por aumentar a audiência das nossas matérias, nós jornalistas acabamos buscando soluções que são soluções melhores do ponto de vista da audiência, e essas soluções melhores muitas vezes são essas mais radicalizadas. Então, a minha resposta para a sua pergunta passaria mais por aí do que por qualquer outra questão das demais que eu mencionei. Obrigada, Evelyn. Obrigado, Irá. E agora o William. Bom, Irá, eu queria resgatar uma coluna que você escreveu em 2017, em que você falava o seguinte, que o ano seguinte, o ano que estava prestes a começar, 2018, ia ser um ano, ao mesmo tempo, duro e ótimo para o jornalismo, e, consequentemente, para a Folha, né? E você falava já de algumas coisas que a gente já discutia naquele tempo, como as fake news e tudo mais. E citava também algumas melhorias que o jornalismo precisaria fazer para produzir um conteúdo de qualidade. Eu queria saber se, na sua opinião, a Folha conseguiu executar essas melhorias, e se você pudesse citar, exemplificá-las, né? E o que você prevê agora que a gente está
no mesmo momento em que a gente estava em 2017, né, prestes a começar um ano eleitoral, se você prevê alguma coisa, como é que você, o que você espera de 2022 na cobertura política? Me ajuda aí, William, eu não lembro o que eu escrevi em 2017. Quer que eu mande o texto? Eu tô com ele aqui. Quais que eram as melhorias que eu falava ali? Eu não lembro. Eu posso me lembrar, já faz tanto tempo. Os meus dias hoje parecem que duram uma semana, cada dia. Imagina 4 anos depois. Uhum. Não, você falava de alimentação do jornalismo, né? Condições de oferecer as melhorias, produzindo conteúdo de qualidade. Quem quiser informações confiáveis para fazer suas escolhas, perceberá que a imprensa profissional é sua aliada. Talvez a melhoria esteja nisso, de como fazer o público perceber que a imprensa é aliada. Então, não reli o texto, mas agora que você falou isso, assim, essa é uma visão otimista que eu tenho em relação ao trabalho da imprensa, porque eu sempre imaginei que em algum momento de grande crise social, sanitária, o que for, as pessoas iam acabar recorrendo aos veículos profissionais de informação como um lugar confiável para se informar sobre aquele determinado evento. A Isabel falou um pouco sobre isso na fala inicial dela. E, de fato, isso aconteceu na pandemia, por exemplo. No ano passado, diversas pesquisas mostraram que aumentou a quantidade de pessoas buscando os veículos profissionais de informação para saber o que estava acontecendo em relação à Covid. Isso aconteceu. Mas essa é uma visão otimista quase teórica, porque, como eu falei em uma outra resposta, a prática tem mostrado que a gente está sendo vencido pelas redes sociais, pelos mecanismos que operam nessas redes sociais. A gente está sendo vencido porque as pessoas estão cada vez mais interessadas nos seus interesses particulares e menos interessadas numa realidade compartilhada. Eu não sei se vocês leram, se não leram, recomendo um texto do Ronaldo Lemos na Ilustríssima, não sei se foi nesse final de semana ou na semana passada, que se chama A Grande Ruptura. Ronaldo Lemos, que é colunista da Folha, é advogado, estuda muito a questão das redes sociais, das novas tecnologias, e ele está escrevendo um livro justamente com esse nome, A Grande Ruptura, para ser publicado no ano que vem, e nesse artigo da Ilustríssima ele desenvolve algumas noções desse livro. E a principal ideia é que essa grande ruptura acontece em relação ao que a gente chama de cânone. Ele diz que não existe mais, a análise dele é muito mais voltada para questões culturais, mas ele diz que não existem mais aqueles livros ou filmes ou obras de referência em relação às quais as pessoas minimamente letradas conversam. O que ele diz é que cada vez mais o que interessa é a manipulação do conteúdo e não o conteúdo em si. São os memes, são os recursos que o TikTok oferece, por exemplo. E não importa o conteúdo também num segundo nível. O que importa é a emoção, a sensação que aquele conteúdo desperta, e diz ele ali que, do ponto de vista dos algoritmos, a sensação que mais importa é a ansiedade, porque a ansiedade que faz as pessoas continuarem cada vez mais continuar cada vez mais nas redes sociais. Isabel mandou aí o artigo do Ronaldo Lemos, que eu vi aqui rapidamente, que o título não é exatamente A Grande Ruptura, porque acho que tem um título, aí você vê, parênteses, se fosse só jornal impresso, o título seria A Grande Ruptura, mas para a internet você precisa de um título um pouco mais narrativo, senão as pessoas simplesmente não vão clicar, porque elas não vão saber o que encontrar naquele artigo. Então, o artigo é como as redes sociais demolem qualquer outra coisa aí, que não deu tempo de eu ler tudo. Mas, fecha o parênteses e volta. Então, por causa desse tipo de situação, ele está analisada nesse artigo, eu fico bastante mais cético em relação às possíveis melhorias que possam ser feitas.
Mas nada impede que, eu não estou dizendo que a imprensa profissional vai morrer, não é isso. Assim como existem diversas pessoas interessadas em um determinado nicho, vão continuar existindo aquelas pessoas interessadas no que a imprensa profissional tem a dizer. Agora, para onde isso vai, ainda é muito cedo, porque essas tecnologias têm sido muito disruptivas e elas têm chegado de forma muito surpreendente, né? Várias delas não eram esperadas e mudaram o rumo das coisas. Então, pode ser que a blockchain, por algum motivo, dê alguma luz. Para ficar num exemplo, né? Já tem operado dessa maneira no mercado cultural, por exemplo, para valorizar o que é autêntico. Pode ser que aconteça. Mas hoje eu sou menos otimista do que eu era em 2017, isso eu posso te dizer. Obrigado, Irá. Gente, a gente está se aproximando aqui da hora final, na verdade, que eu combinei com o Irá que a gente ficaria 1 hora conversando, então se alguém tiver mais alguma pergunta para a gente finalizar aqui essa conversa, enquanto vocês pensam aí, eu queria já começar dizendo que o Irá falou muitas coisas interessantes, Gilson da Silva levantou a mão, e que dá vontade de ficar muito mais tempo conversando, Irá, porque eu estou aqui cheia de dúvidas e gostaria muito de fazer mais perguntas também. Gilson, pode falar, e Júlia depois. Não sei se a Júlia está só concordando ou quer falar, mas agora é o Gilson. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Meu fone deu um probleminha aqui. Gilson, teu microfone está desligado. Eu acho que ele está desligado, pelo menos não está dando para ouvir. Agora está com sinal de desligado. Antes não estava, mas a gente não estava ouvindo. Não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Opa, agora sim. Tirei o couro, perdão da expressão. O fone ele deu um problema, ele dobrou na hora que eu fui mudar o notebook, que eu identifiquei que ele ia ter problemas. A pergunta vai ser rápida, mas em relação ao seguinte: nós nunca tivemos um apagão midiático tão grande em relação ao jornalismo no Brasil. Jornais pequenos de grandes cidades afastadas, longe dos grandes centros, estão fechando as portas. E os que estão sobrevivendo, geralmente fazem isso se vendendo, sendo jornais aliados a grupos políticos e, de fato, não apresentam um jornalismo idôneo de fato. Isso tem sido muito claro, que a gente tem visualizado. Um mecanismo para tentar reverter isso seria o uso da internet. Só que a gente também esbarra num outro problema, que é a verdadeira exclusão digital que existe hoje, né? Ao contrário do que algumas pessoas talvez pensem, não se tem acesso à internet no Brasil hoje, especialmente nas camadas mais pobres. Os planos das operadoras se resumem a Facebook e WhatsApp. Não se resumem, por exemplo, a outros mecanismos que permitam, inclusive, verificar se a notícia que chegou para ele é verdadeira ou não. Não permite, por exemplo, que uma agência de notícias verificou aquele fato, mandou o link, que ele consiga visualizar, porque ele vai clicar, vai perguntar se ele quer comprar um outro pacote de dados. Então, diante desses dois apagões que nós temos, cada vez menos mídia local e também cada vez mais esse apagão, e somando aí também ao fato que algumas mídias locais que sobrevivem estão cada vez mais interessadas em expandir o seu acesso. Por exemplo, não interessa tanto ter acesso em Santa Luzia, cidade onde eu moro, que é na Grande Belo Horizonte. Os jornais querem ter acesso, por exemplo, de alguém que está em Manaus, porque esse acesso vai ter visualização, vai gerar dinheiro, e com isso as notícias locais também ficam prejudicadas. A Folha, sendo um grande veículo que existe há anos e anos e que se posiciona muito bem no meio digital, inclusive com a Folha Minas, que saiu recentemente, por exemplo. Como que vocês visualizam isso e como chegar a esse público que, de fato, não está tendo acesso a notícias? Nem mesmo impressa, nem mesmo rádio, nem mesmo via televisão, porque a televisão, a gente já sabe como que é a política em relação às concessões, e também não estão tendo acesso ao digital. Como reverter essa situação? Gilson, bom, todas as perguntas que vocês fazem têm resposta difícil. Assim, primeiro, só um
um contexto e uma ressalva. Contexto, essa é uma realidade mundial e existem, para ficar no exemplo dos Estados Unidos, que é um outro país continental, também lá a mídia local está desaparecendo. Então, esse é um problema da época mesmo, é um problema do modelo de negócios. Os jornais antigos, durante o século XX, viveram de anunciantes, esse modelo de negócios está ruindo, os jornais estão precisando migrar para um modelo baseado muito mais em assinantes e, de fato, como você falou, a mídia local, na maior parte das situações, não consegue sobreviver. Isso é verdade nos Estados Unidos, é verdade aqui no Brasil também. E a ressalva, apesar disso, é provável que muito mais gente esteja tendo acesso aos veículos de imprensa escrita. Para ficar no exemplo da Folha, no auge da circulação da Folha no século passado, que foi no final dos anos 90, a Folha chegou a ter 1.200.000 exemplares vendidos, não eram assinantes, era uma época que a Folha fazia promoção, acho que foi a promoção do Atlas, se eu não me engano. E a conta tradicional é 3 a 4 leitores por exemplar, considerando os leitores secundários, né? Então, que sejam 4, a gente está falando de, no máximo, 5 milhões de pessoas lendo a Folha durante um período muito específico de tempo. Hoje, a Folha atinge por mês mais de 20 milhões de pessoas diferentes. Então, por causa da internet, tem um alcance muito maior do que jamais teve. E isso certamente é verdade para o veículo impresso do Grupo Globo, também é verdade para o Estadão. O G1, que não existia antes, tem um alcance absurdo e tem uma capilaridade imensa, que também não existia antes com essa capilaridade. Então, eu não sei se é verdade que estejamos vivendo um apagão, pelo menos no sentido de que as pessoas estão lendo menos veículos profissionais. Eu diria que não é verdade, mas eu entendo o que você está chamando de apagão de qualquer maneira, que é a falta de uma mídia local, porque o alcance da Folha, do Estadão, do Globo, e mesmo do G1, que tem uma capilaridade, o alcance desses veículos é diferente do alcance de um veículo local, que tem um olhar local, que tem atenção para os problemas efetivamente locais. Então, eu entendo o que você está chamando de apagão e feita a minha ressalva, vamos seguir em frente a partir daí. Você apontou uma das possíveis soluções e a Folha está procurando. A Folha Minas é uma dessas soluções possíveis. É um modelo, para quem não sabe, é uma iniciativa recente da Folha de lançar uma newsletter voltada para os leitores de Minas, com reportagens específicas de Minas. Tem uma curadoria para compilar ali semanalmente as notícias que a Folha publicou para o público mineiro, e por causa dessa iniciativa, que a gente aposta que vai gerar novos assinantes, a gente tem alguns jornalistas específicos produzindo conteúdos voltados para esse público. Dando certo a iniciativa, provavelmente o jornal vai avançar em relação a outros estados também. Essa é uma possibilidade de resolver parte do problema, não o problema inteiro. Eu acho que para resolver esse problema de verdade, a responsabilidade deveria recair sobre ou o poder público, mas essa é uma discussão dificílima de ter, já existiram e existem propostas de, por exemplo, um imposto que financiasse veículos locais, mas isso sempre é difícil de sair, ou, e não é mais fácil, as redes sociais deveriam se responsabilizar, redes sociais e Google, né? Existem inúmeras tratativas em relação a isso, Facebook e Google cada vez mais procuram os veículos profissionais para fazer parcerias de conteúdo, parcerias de cobertura, e é possível que em algum momento essas gigantes, porque essas são as verdadeiras gigantes da comunicação, né? Não mais a Folha, a Globo, Estadão, não tem comparação em ordem de grandeza. Então, o ideal
uma solução possível passaria por essas gigantes. Fora daí, no atual momento, eu não vejo, porque jornalismo de qualidade é caro. Então, como você falou, não é exatamente novidade, mas veículo local tradicionalmente se vende para o político local, porque o político local controla os assinantes, os anunciantes locais no modelo antigo, né? Então, os veículos locais também tinham uma dependência grande dos políticos locais. Mas fazer um veículo local de qualidade é difícil. Existem exemplos isolados de um blogueiro, um site, tem um jornalista que faz um trabalho excelente na Amazônia, tem pessoas assim, mas isso não é um ecossistema. Isso não resolve o problema da comunicação. Então, também aqui a minha perspectiva atual não é muito positiva. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade grande decorrente de inúmeras outras dificuldades de um país pobre, que é o Brasil, pobre e desigual, né? Então, talvez, enquanto não solucionar esses outros problemas de desigualdade, de pobreza, enquanto as redes sociais não forem responsabilizadas, a gente vai continuar com esse problema que você apontou na sua pergunta, Gilson. Muito obrigada, Gilson, pela pergunta. Obrigada também, Uirá, pelas colocações. Bom, gente, eu queria, Uirá, pedir para você para encerrar com uma última pergunta, para justamente fechar assim, os pontos que a gente se dispôs a levantar aqui, né? Falamos um pouco da questão da hierarquização das notícias e da transformação desse processo, né? A partir dessa desintermediação, né? De como as redes e os big techs, né? Enfim, a lógica toda que está posta a partir da mediação que a internet possibilita, de certa forma, reorganiza o fazer jornalístico até do ponto de vista textual, como você está colocando, na produção dos títulos, né? E seria um ponto a ser muito explorado se a gente tivesse mais tempo, né? Que escrita é essa que está nascendo a partir daí? Mas eu vou até pedir para você... a minha pergunta talvez possa dialogar um pouco com essa questão, né? E é sobre a questão da transparência. Você acredita... você mencionou aí, né, o modelo empresarial do século XX, né, que privilegiou e que sustentou o jornalismo impresso durante muito tempo, era um modelo baseado, né, nesses cânones do jornalismo clássico, né, da objetividade, da hierarquização, né, e a gente vê hoje uma outra dinâmica nascendo. Você acredita que essa dinâmica passe por essa tentativa de incorporar a subjetividade do jornalista e aí possibilitar uma narrativa um pouco mais etnográfica, né, do que eu estou chamando aqui de uma etnografia jornalística, uma narrativa que desmonte um pouco, que abra mão desse distanciamento, mas que, de certa forma, desse distanciamento objetivo, científico, né, herança positivista, de onde o jornalismo emerge, né? E que, mas fazendo essa concessão, o jornalismo possa talvez reconquistar a confiança dos seus leitores e ganhar uma permanência, né, de centralidade de centralidade de referência, né, nessa ágora contemporânea. Então, a pergunta é essa: você acha que essa etnografia, essa subjetividade, a incorporação desses valores podem ajudar o jornalismo nesse novo contrato com os leitores que estão escapando? Isabel, eu acho que a resposta seria sim, mas não pelos motivos que eu imagino que você gostaria. Acho que a resposta é sim, porque a própria maneira como hoje as redes sociais distribuem conteúdo e os interesses dos leitores se manifestam nessas redes, essa própria organização favorece um registro um pouco mais autoral. Então, da mesma maneira que em outras respostas eu comentei aqui que existem várias realidades diferentes para cada grupo de pessoas,
Da mesma maneira, é possível que existam vozes mais adequadas a cada grupo de pessoas. Isso é próprio das redes sociais, diversos blogs e youtubers, blogueiros, vlog não existe mais, né? Mas tiktokers, essas pessoas, elas crescem e angariam um público cativo por meio de um registro muito mais pessoal. Então, é possível que isso seja um caminho para que os jornais consigam atrair um pouco mais de audiência. Mas eu acho que isso pode ser mais um tiro no pé, porque isso significa jogar mais água no mesmo moinho que está produzindo um conteúdo negativo aos interesses da imprensa tradicional. Então, se for por aí, pode ser que seja mais um elemento a enfraquecer e não fortalecer a imprensa tradicional. Num primeiro momento, pode gerar novos assinantes, angariar novas simpatias, mas talvez depois isso se desfaça. Pode ser que depois seja mais um elemento de fragmentação, de estilhaçamento da realidade. Então, essa seria mas isso é uma análise jogando para frente, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas eu não abriria a mão de uma pretensão um pouco mais objetiva do jornalismo, especialmente hoje. E eu não abriria a mão de uma pretensão de uniformizar um pouco mais a maneira como a notícia é apresentada por um mesmo veículo. Não que todos os veículos tenham que ter a mesma voz, né? Mas eu não abriria a mão disso. Eu acho que essas são ferramentas importantes justamente para o jornalismo se diferenciar. E eu acho que o outro caminho poderia igualar o discurso jornalístico ao discurso das redes sociais. Não veria isso com bons olhos. Uira, obrigada pela resposta. E a gente teria, claro, muito mais questões a serem exploradas. Por exemplo, o manual da Folha, você coordenou, né, o último manual. Imagino que tem algumas boas histórias para contar a respeito disso, assim. Mas eu acho que vai ter que ficar para um próximo encontro, né? A gente, se o Irá topar, né? Então, queria aqui aproveitar, agradecer mais uma vez as suas considerações riquíssimas, assim, de fato, é uma forma de refrescar as ideias, né? Você que está aí no front, né? E a gente na universidade fazendo essa reflexão a respeito dessa produção, mas nada como ouvir uma pessoa que está dentro, que está ali no olho do furacão, vendo esses acontecimentos de forma privilegiada. Agradecer ao William também por ter feito essa mediação aqui entre a gente, né? E aos estudantes que acompanharam, participaram. O Irá quer falar, assim, alguma consideração final, né? O Irá, ele conviveu com o Otávio Frias Filho, a gente estuda também muito o padrão Folha, né? Dentro de algumas disciplinas, principalmente na de impresso, né? As inovações colocadas pelo Otávio, você citou algumas, como o Erramos, né? A própria coluna do Ombudsman, o Projeto Folha, né? A gente estuda um pouco, o Irá tem um lugar privilegiado aí na convivência e na condução desses processos internos. Então, foi muito bom, Irá. Muito obrigada pela sua generosa participação aqui. Se quiser falar, assim, umas considerações finais, para a gente encerrar. Isabel, só agradecer aí, como eu falei no começo, é um prazer conversar com vocês, as perguntas foram todas muito boas e o tempo passa, né? Passa rápido. Então, agora que eu vi que já extrapolamos meia hora, eu te disse que eu poderia ficar um pouco a mais, tudo bem. Foi gostosa a conversa, é sempre bom ouvir as perguntas, contribuir da maneira que eu posso para a trajetória de vocês, é um prazer. Ficar só nisso, porque eu já agora fiquei um pouco preocupado com o horário, mas, enfim, depois a gente pode pensar em alguma outra oportunidade, Isabel.
Mas agradeço o convite e obrigado ao William aí. O William foi insistente, ele me mandou uma primeira mensagem que eu não vi, depois ele me mandou uma outra, e aí a gente conseguiu chegar a essa data. É isso. Gente, obrigada. E para todos vocês, um ótimo final de semana e até o próximo encontro. Tchau, tchau.